Oiê, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui comigo novamente. E hoje o nosso assunto vai ser sobre escolha a sua tribo. E aí, você sabe o que é tribo? O que eu quero dizer quando eu digo escolha a sua tribo? No último vídeo a gente tinha falado sobre a importância da organização e do tempo de espera, a paciência para que as coisas aconteçam. Porque eu acredito que para a gente realizar qualquer objetivo e sonho na nossa vida, qualquer propósito, a gente precisa ter um plano e a gente precisa também entender que existe um tempo para que tudo aconteça. E que muitas vezes a gente pode determinar um tempo, mas nem tudo está sob o nosso controle e que a gente precisa ser resiliente em meio às circunstâncias para a gente se reinventar em meio às dificuldades que podem aparecer pelo caminho. E legal, só que nesse vídeo hoje, outra coisa que eu acho que é muito importante eu falar para vocês é sobre a importância da gente estar reunido com pessoas que tenham sonhos e propósitos muito parecidos com os nossos. Por que eu digo isso? Eu digo isso para vocês porque eu venho numa jornada de um tempo já, de que eu venho falando que eu tenho vontade de viver essa vida mais nômade digital, ir pra estrada, ter uma experiência de viver dentro de um carro, ter uma casa minimalista. E aí, muita gente olha pra mim e fala assim, isso é loucura que você quer fazer. Tipo, não, para, por que você quer sair de uma vida convencional, onde você tem uma casa, onde você tem todo o conforto, onde você tem um guarda-roupa para guardar todas as suas roupas, uma mesa para fazer as suas refeições, onde você tem uma cama confortável para dormir, e você quer largar tudo isso, que em teoria para as pessoas isso daqui é luxo, isso daqui é tudo, para poder viver uma vida mais minimalista, uma vida que, na minha percepção, vai me trazer mais experiências, vai me trazer um crescimento tanto pessoal, quanto espiritual, como profissional. Na minha perspectiva, isso faz muito sentido, mas de algumas pessoas não faz sentido nenhum. E eu entendo, porque tá tudo bem. Porque por isso existem as tribos. E isso não quer dizer que, por você fazer parte de uma tribo, de um grupo de pessoas, que em outros grupos você não possa ter conexões. Mas você não pode se desconectar de pessoas que pensam e têm propósitos parecidos com os teus, para estar só em meio a pessoas que têm outros propósitos, porque isso pode acabar te fazendo ou desistir, ou deixar o teu sonho mais distante, porque você nunca vai ter estímulo de pessoas que vão estar do teu lado te apoiando nisso. Então eu separei 4 tópicos que eu já percebi nessa minha caminhada, venho ouvindo muito as pessoas falarem e que eu acho que é importante falar para você que tem algum projeto, algum sonho e de repente está na tribo errado, ou está envolvido demais com pessoas de outras tribos e se conectando muito pouco com pessoas que realmente sejam do mesmo mundo que você. E aí, a tribo nada mais é que pessoas que têm o mesmo propósito que você. É um grupo que tenha os mesmos propósitos que você. Se você tem vontade de ser um corredor, não adianta você estar com pessoas sedentárias, porque você não vai conseguir desenvolver as suas capacidades com pessoas sedentárias, porque elas vão acabar te puxando para o mundo delas. Se você quer ser um cozinheiro, não adianta você trabalhar num escritório de advocacia, porque você não vai conseguir se conectar e crescer e se desenvolver na área que você quer. Então, para isso, é tudo na vida, em tudo na vida é dessa forma. E aí, eu acho que o primeiro ponto mais importante quando a gente fala assim, do porquê se conectar com pessoas da mesma vibe que você, é que essas pessoas normalmente elas vão falar a mesma língua que você. E eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu na minha vida. Quando eu falava a respeito de fazer isso bem no começo, que eu queria, né, ter uma experiência, de ter uma vida nômade digital, tudo, as pessoas que estavam ao redor de mim, no momento em que eu comecei a ter esses sonhos, eram pessoas que ainda se encaixavam no mundo
ou melhor, que eu me encaixava no mundo delas porque eu ainda tava na mesma vibe que elas. Só que os meus pensamentos mudaram, que é uma coisa muito natural da vida do ser humano. E aí eu falei assim, poxa, eu não quero mais isso, eu tenho vontade de viver isso. E eu falava com aquelas pessoas que conviviam no meu ciclo, elas olhavam pra mim e falavam, tipo, tá maluca, né? Tá maluca, o que aconteceu que do nada você resolveu, né, querer fazer isso? Elas não entendiam e achavam isso uma maluquice que eu nunca ia fazer, que eu tava falando da boca pra fora. E aí, eu comecei a falar cada vez mais, acompanhar pessoas no YouTube que faziam isso. E naturalmente, parece que conforme eu fui me conectando mais com essas pessoas, assistindo, parece que aquilo crescia dentro de mim. E aí eu começava a conversar com essas pessoas que eu me conectava ao longo do tempo sobre viagem, sobre ter uma vida nômade digital, sobre ter essa experiência. E o que acontece? Eu comecei a descobrir no meio desse caminho que existiam pessoas que queriam fazer as mesmas coisas que eu e que achavam muito legal esse mundo que eu queria viver. E a partir dessas pessoas eu fui me conectando com outras, e quando eu fui vendo aquele ciclo que eu estava de pessoas que não gostavam daquilo começou a diminuir e de repente começou a aumentar aquele ciclo de pessoas que gostavam daquilo, porque eu comecei realmente a me conectar com esse grupo de pessoas. E pra mim foi muito bom, porque aquilo começou a me estimular mais ainda, porque eu ouvi histórias, experiências de pessoas que tinham vivido outras coisas que eu ainda não tinha vivido, e aí eu falava, gente, que incrível, é exatamente isso que eu quero viver, exatamente essas sensações que eu quero ter. E aí, eu lembro que na época foi tudo muito mágico, e quando eu fui ver, logo eu já tinha encontrado minha tribo e comecei a me conectar. E aí o que eu comecei a fazer? Em eventos, eu fui na Expo Motorhome em novembro de 2024 e lá eu conheci muitas pessoas em palestras no meio do evento que gostavam das mesmas coisas. A gente teve troca de números, de experiências para poder se manter conectado, trocamos perfis de Instagram e aí a gente começou a se acompanhar e um estimulava o outro. Por quê? Porque tava todo mundo na mesma sintonia. E isso me fez o quê? Me fez ter mais vontade ainda de seguir o meu sonho, de acreditar que daria certo, porque eu tinha pessoas que me apoiavam, que já tinham vivido, outros que queriam viver e que tava todo mundo se ajudando. Então, o mais importante, eu acho que quando a gente pensa em fazer qualquer coisa, é se conectar com pessoas que pensem as mesmas coisas e que queiram viver as mesmas coisas, porque vai se falar a mesma língua. Segundo ponto, quando você tá com essas pessoas, geralmente elas te motivam a continuar em frente, porque elas já viveram, já tiveram um gostinho, já sabem o que é ter essa experiência e aquilo para elas foi transformador. Então logo elas te estimulam a viver isso também, porque elas têm a experiência na pele. E aí eu tenho outra experiência que foi nesse meio desse caminho, eu conheci alguns viajantes e aí um deles eu conheci na praça da cidade onde eu moro. Eles estavam paradinhos, chegaram da cidade deles, estavam viajando e fazia acho que 10 dias mais ou menos que eles tinham iniciado, ou um mês, não sei, algo assim, que eles tinham iniciado a viagem deles numa Kombi pela primeira vez. E aí a gente viu, eu e minha mãe, a gente viu eles na praça, dentro do carro já estava fechado, era de noite, era aproximadamente acho que umas 9 horas, e a gente na curiosidade de conhecer, porque a gente estava envolvida nesse mundo e estava tipo criando gosto por aquilo, a gente queria se conectar com pessoas do mesmo mundo. A gente chegou e bateu lá para poder conversar com eles na porta do carro, eles saíram e logo gerou uma conexão muito legal, porque foi uma troca muito gostosa de experiências deles contando que estavam saindo recentemente, enfim. Aí nessa troca a minha mãe acabou convidando eles para vir jantar com a gente no dia seguinte aqui em casa, e quando a gente foi ver, a gente já virou tipo uma grande família, porque eles ficaram com a gente 10 dias aqui em casa e a gente fez muita amizade e acompanhamos toda essa viagem deles aí durante esse período, porque eles também têm canal no YouTube. E eu vou deixar o canal deles aqui, mas eles têm canal no YouTube, eles têm também o perfil no Instagram, e a gente acompanhava aquilo e achava tudo muito mágico, porque acabou se criando o quê? Uma conexão muito próxima, que eles acabavam compartilhando tudo que eles estavam vivendo, sentimentos, e depois de um ano eles retornaram e até hoje a gente é amigo, a gente conversa, e foi muito legal. Fora eles, eu também tive contato com outro viajante, que eu também vou deixar o perfil aqui, e que talvez algumas pessoas que estão vendo agora talvez já
já conheçam, que é Aventuras de Joanella, e foi muito legal também esse contato que eu tive, e ele vivia falando pra mim o quê? Que essa experiência que eu queria viver era, tipo, a maior experiência da minha vida. Ele falava que isso ia ser a escola da vida e me estimulava, tudo. Então, segundo ponto muito importante, o primeiro é que quando a gente está junto com pessoas que estão no mesmo mundo que a gente, geralmente elas falam a mesma língua que a gente, o que é muito importante, porque existe uma troca muito legal e um crescimento. O segundo motivo é porque geralmente a gente vai ser mais estimulado por essas pessoas, porque provavelmente elas já viveram essas experiências e elas têm uma bagagem para poder ajudar a gente a crescer e se desenvolver nesse sentido de que nós podemos continuar, que vai dar certo, que cada um vai ter a sua experiência, mas que dentro da sua experiência vai ser muito legal, vai ser muito mágico e transformador. Terceiro ponto, a troca de experiência. Essa troca de experiência, ela faz com que a gente viva, sinta algo que a gente ainda não saiu para fazer. Então, isso é muito legal, porque a gente acaba muitas vezes se conectando com história de pessoas que tornam pra gente viva uma experiência que a gente não viveu ainda e que faz com que a gente tenha mais o gostinho por viver aquilo. E o quarto ponto que eu acho muito importante, eu deixei tudo anotado porque eu não queria esquecer de falar nada pra vocês, as dificuldades que a gente encontra pelo caminho, porque todas as vezes que a gente tem algum sonho, algum projeto, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, sempre vai existir o lado muito bom e lindo daquilo, mas sempre vão existir desafios no caminho, dificuldades. E quando a gente tá sozinho, a gente tem que trabalhar muito a mente. Mas esse mundo, apesar da gente ser seres individuais, nós vivemos no coletivo. E apesar de nós sermos responsáveis pelas nossas atitudes, mas no coletivo a gente influencia. Então por isso eu acho que é muito importante a gente se conectar e estar junto com pessoas que falam a mesma língua que a gente, porque quando a gente passar por dificuldades, quando se sentir sozinho, quando se sentir desanimado achando que não vai dar certo, sempre vai ter alguém ali que vai olhar pra você e que talvez passou alguma experiência parecida e vai olhar pra você e falar: cara, não desiste. Não desiste, porque você vai ver que no fim tudo vale muito a pena, é crescimento, é aprendizagem, e que a gente cresce muito e que a gente se desenvolve muito, e que no fim das contas tudo isso é para que a gente possa encontrar algo muito bonito ao longo da vida, que é o desenvolvimento humano, é essa evolução da gente se tornar pessoas melhores a cada dia. Então, a conexão com pessoas que falam a mesma língua faz com que a gente esteja mais forte nesse sentido, para que quando a gente esteja fraco, alguém sempre venha nos dar a mão para que a gente consiga continuar e prosseguir. Então, o que eu quero trazer na mensagem de hoje, com tudo isso que eu falei, é que eu, na minha experiência, e o que eu tenho vivido nesses últimos dias, nesses últimos meses, desde que eu venho me preparando para viver essa experiência na estrada, é que passaram muitas pessoas pela minha vida e que algumas falaram para mim assim: olha, não faz isso, não, porque é loucura. Tipo, você é jovem, vamos construir o teu futuro, vamos pensar em, enfim, né, consolidar a tua vida, pra aí depois lá na frente você desfruta, tudo. Legal, acho muito interessante e acho que também funciona. Mas na minha perspectiva, eu acho que não existe uma fórmula perfeita para você ter uma vida perfeita. Existe a tua maneira de querer viver e entender o teu propósito, os teus sonhos e viver eles, porque eu acredito que quando você faz isso, independente de qualquer coisa, você encontra o teu caminho, você vai ser feliz e você vai construir a tua história. Então não se baseia muitas vezes pelo medo do outro de não fazer, porque muitas vezes as pessoas elas têm medo que a gente faça certas coisas. Por exemplo, o familiar, ele tem medo, ele te fala, muitas vezes não te motiva a seguir certos caminhos, porque não quer que você se frustre, não quer que você se machuque, não quer te expor a risco, mas muitas vezes, ou melhor, muitas vezes não, sempre na vida a gente está exposto a riscos, e se a gente não se expor, a gente ficar o tempo todo se guardando, a gente nunca cresce, a gente nunca chega em lugar nenhum.
Então não tenha medo de viver o teu sonho, não tenha medo de ir atrás, não tenha medo de... Entende? Porque vai existir, eu já vou te dizer de cara, vai existir dificuldades, sempre existem, mas você vai passar por elas e lá do outro lado da dificuldade, do outro lado da montanha, você vai ver que existe um lago, que existe um vilarejo, onde você vai encontrar aconchego, onde você vai encontrar o teu caminho, que é o que você estava buscando. Então não tenha medo de fazer isso. Porque da mesma forma que terão pessoas do outro lado que vão estar lá para te motivar, vão ter pessoas que vão estar para te desmotivar. Então é muito importante você usar um filtro para você entender até que ponto aquilo que a pessoa está te falando para não fazer é por amor e carinho e até que ponto é para te desmotivar e te tirar do teu caminho com uma intenção de tipo assim, a minha vida, tipo, eu não faço nada, então por que você vai fazer da sua? Eu não vou te motivar, não vou te estimular. Então, muito cuidado com isso, escolha bem a sua tribo, porque isso vai te fazer, com certeza, decolar em muitos sentidos na tua vida. Agora, aquele pedido especial, se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu acho um absurdo. Por favor, se inscreva, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso aqui. E muito obrigada por ficar comigo no vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.